Bom dia, pessoas lindas! Tudo bem com você? Com vocês, né? Hoje, Provérbios, capítulo 22. E vamos que vamos. Eu comecei a estudar a palavra hoje. Estou lendo Lucas. Deixa eu falar com vocês. Lucas 17, gente. Tem muita coisa ali em Lucas 17. Tremenda palavra. Provérbios, capítulo 22. O Cauã vai escrever para mim aí. Então, vamos lá. Provérbios. Isso, muito obrigado, Cauã. Então, vamos lá, vamos começar. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. Então vamos lá, vamos apertar aí o aviãozinho, colocar o dedinho no coração. Faz um coração para mim bem grande, porque eu acho lindo e eu me sinto amada quando vocês me mandam coraçõezinhos, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o dedinho aí no aviãozinho, porque não tem nada melhor do que a gente começar o dia lendo, ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque é água viva. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, a cada instante, quando a gente lê a palavra, a gente pega a Bíblia, a gente lê um versículo, 2 ou um capítulo, a gente realmente começa a nos encher com algo que vem realmente do trono de Deus. Porque esse entendimento, quem nos dá é o Espírito Santo. Então, a gente pega, lê livros, várias coisas. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Então, hoje, Provérbios, capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a sua contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia... Só um instantinho, gente. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração,
se as aplicares todas aos seus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdades aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhe tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Gente, olha só, esse Provérbios, capítulo 22, o versículo 24 e o 25, está falando pra gente a questão das pessoas que estão à nossa volta. Então, existem pesquisadores, estudiosos, que chegaram à seguinte conclusão: nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. Então, olha isso aqui escrito na palavra de Deus, tá? Então, eu vou repetir o versículo 24 e o versículo 25. Versículo 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então, se você anda com fofoqueiro, daqui a pouco você estará fazendo fofoca. Se você anda com uma pessoa que ela é colérica, daqui a pouco também você vai se tornar uma pessoa colérica. Por quê? Porque você vai aprender com essa pessoa. Se você está convivendo com pessoas reclamonas, murmuradoras, você daqui a pouco vai se tornar uma pessoa reclamona e murmuradora, tá bom? Então vamos lá. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Gente, enquanto eu viver nessa terra, eu vou falar sobre provérbios, sobre a palavra de maneira geral. Só que esse livro de provérbios, ele nos traz a chave, o login para a gente alcançar a sabedoria. Se vocês pegarem e iniciarem essa leitura de provérbios e praticarem, porque não resolve você só guardar para você, não. Então você leu e não faz nada com essa leitura, nada disso. Leia a palavra, pegue uma Bíblia, comece a fazer a leitura. O que eu recomendo para vocês? Tenham um caderno. O que eu tô querendo dizer? Por quê? Porque na hora que você começar a fazer a leitura, vão vir alguns insights. Então o Espírito Santo, ele vai dando para você o entendimento da leitura que você está fazendo. Então, o que eu recomendo a você? Compre um caderno e nesse caderno comece a fazer as anotações. Então, você começou, vamos imaginar que você vai começar hoje a leitura de Provérbios, iniciou lá no Provérbios 22. Flávia, mas eu não tenho que começar pelo capítulo 1? Você não tem que nada. Você é livre. Então, se você quiser começar do 31 e vir de trás para frente, você pode. Entendeu o que eu tô falando? Não existe assim o que você tem que fazer. Você faz o que você quiser. Deus, ele nos deu algo muito especial.
E essa coisa especial que Deus nos deu é a liberdade. Jean, bom dia. Eulália, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Por nós sermos livres, eu escolho quais são as decisões que eu tomo. Então, se eu hoje quiser iniciar a leitura do livro de Provérbios, começando pelo capítulo 31, eu posso. Por quê? Porque eu sou livre. E se amanhã eu quiser ler o Provérbios capítulo 20, se eu escolher isso, eu vou ler. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente fica assim, preso, amarrado, a gente fica engessado, a gente fica seguro por regras. E as regras, elas existem, mas nós não temos que segui-las. Então, você tem que buscar na sua experiência aquilo que realmente condiz com a decisão que você vai tomar. E você não tem que fazer as coisas porque os outros estão dizendo que é para você fazer. Você é livre. Essa liberdade que Deus nos deu realmente nos faz tomar decisões. E quando você entrega as rédeas da sua vida para outra pessoa e você diz que o outro é culpado pela vida que você está vivendo, eu tenho uma coisa para dizer para você. Você não está sendo responsável. Por quê? Porque não existe essa questão de culpa. Ah, porque fulano é culpado. Nada disso. Você é responsável pela vida que você está vivendo. Você é responsável pelas decisões que você toma. E você também é responsável pelas decisões que você escolhe não tomar. Então, como é a vida que você está levando hoje? É uma vida de plenitude? Você se sente feliz, se sente amado, você se sente pleno? Bom dia, Elaine, bom dia, Cris. Sejam bem-vindas, Jussara, bem-vinda. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente começa a falar de culpa. E assim, o meu coração tá ardendo para falar sobre esse assunto hoje. Porque culpa é uma palavra ridícula, nojenta. Porque culpa faz você sentir aquele peso. Então você fala assim: não, eu me sinto culpada. Vamos trocar essa palavra culpa por responsabilidade? Então, eu sou responsável pelas escolhas que eu, Flávia, faço. Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei presa a pessoas que eu havia emprestado dinheiro, emprestado produtos, e aí veio a quebra financeira. E eu fiquei um tempão agarrada nessas pessoas. Então eu tinha cadernos com o nome dessas pessoas e o valor das dívidas. Eu tinha fichas com o que essas pessoas me deviam. E certa vez eu escutando uma pessoa falando numa live, essa pessoa ensinou para mim o seguinte, para as pessoas, né? Mas eu aprendi. Quando você escolhe ficar segurando, agarrado nessas pessoas que não vão honrar o compromisso que fez com você, você está sendo pior do que elas. E aí essa pessoa nessa live me ensinou a fazer o quê? A deixar, a largar. E gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Sabe esse negócio de rasgar dinheiro? Eu rasguei mais de 20 mil reais. E aí, se você quiser saber o que eu fiz, bota o dedinho aí no aviãozinho, convida 2 pessoas para vir aqui para a live, porque eu vou contar para vocês o que eu fiz. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Pensa numa pessoa que realmente se sentiu livre. Eu tirei, gente, um peso que estava nas minhas costas. E o que acontece? Eu escolhia carregar esse peso a todo instante. Então, por que eu tô dizendo isso para vocês?
quais são as escolhas que você tem feito. Você tem assumido a responsabilidade da sua vida? Ou você tem entregado as rédeas da sua vida para o outro? Ou você tem, mandado o outro sentar aí no seu carro e mandado a pessoa dirigir, só que a pessoa vai para onde ela quer. Então, o que eu tenho para dizer para você? Assuma a responsabilidade. Tenha autorresponsabilidade. Paulo Vieira tem um livro cujo nome é O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro de fácil leitura, pequenininho, que assim, até quem não tem muito hábito de ler, vai conseguir ler. Então eu super recomendo a vocês que leiam, porque com certeza vai virar alguma chave aí dentro da cabeça de vocês, tá bom? E uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é para que depois vocês deem uma ida lá e deem uma passeada pelos meus stories, tá bom? E lá nos meus stories tem algumas perguntas, então eu acordei hoje fazendo um monte de coisinhas para vocês, tá bom? Então vamos lá, quem quer saber o que eu fiz? Porque eu vou contar. Bom dia, Daniel! Seja bem-vindo. Elaine, olha só, a Elaine tá dizendo aqui, eu já entendi isso também, deixei tudo para trás. Então eu vou contar para vocês o que eu fiz. Eu terminei de assistir essa live e aí eu peguei o meu caderno de dívidas, de pessoas que me deviam, e eu comecei a tirar todas as folhas que tinha ali escrito com o nome das pessoas. Fui lá na minha pastinha, gente, eu tinha uma pastinha dessas com divisórias, um fichariozinho com divisórias, e eu tirei todas as fichas dos devedores. E aí, eu peguei um tabuleiro desses, a gente fazer bolo de alumínio, coloquei assim em cima da mesa. Gente, foi louco. E aí, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui. Eu comecei a pegar todas aquelas fichas, todas aquelas folhas. E aí, gente, olha só, eu fiz assim, olha como que eu fiz, olha. Olha, finge que aqui tinha lá, Antônio, R$257. Eu olhava para aquela ficha e falava assim, Antônio, eu te perdoo, a sua dívida foi paga por Jesus lá na cruz. Aqui estava escrito assim, Andréia, R$567. Eu olhava, eu falava assim, Andréia, a sua dívida foi paga por Jesus lá na cruz. E aí, gente, eu fui fazendo isso com todos os papéis. Eu fui pegando e falando nome por nome das pessoas que me deviam e liberando o perdão. Depois, eu peguei aquele tabuleiro com todos os papéis, peguei uma caixa de fósforo e eu coloquei fogo. Eu queimei e eu falei, Senhor, toda essa dívida o Senhor já pagou. Eu libero todas essas pessoas para prosperar e eu também estou livre para prosperar. Hoje eu tomo a decisão de prosperar. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Começou a abrir portas na minha vida, portas dentro da área financeira. E aí, vocês acham que eu parei por aí? Não. As pessoas que não tinham me bloqueado, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a pessoa ela te deve e ela não quer, não vai te pagar, o que ela faz contigo? Ela te bloqueia. Ela bloqueia você no WhatsApp, ela bloqueia você nas ligações. Então, assim, várias daquelas pessoas que estavam ali, que eu queimei as fichas, eu não tinha como falar com essas pessoas, porque eu estava bloqueada. Bloqueada no Face, bloqueada no WhatsApp, bloqueadíssima. Só que tinha algumas pessoas que eu conseguia ainda falar. Então, o que a pessoa que fez a live ensinou? Que era para ligar para essa pessoa, ligar. E aí falar com a pessoa assim, olha,
eu tô te ligando para dizer que a sua dívida foi paga e eu tô ligando para agradecer e para liberar você para prosperar. E gratidão a Deus pela sua vida, gente. Deixa eu contar para vocês. Eu acho que eu liguei para umas 3 pessoas, porque de todas aquelas pessoas que me deviam, gente, mais de 20 mil reais eu queimei, tá? Flávia, você tá louca? Não, eu só fui obediente. Eu ouvi algo de alguém e eu acreditei que era Deus falando comigo, que Deus queria abrir portas do meu financeiro. E eu tomei a decisão de ser ousada, corajosa, mas antes de tudo obediente. Então eu queimei tudo, tudo. E aí eu liguei para uma pessoa, para uma mulher, eu não vou falar o nome dessa mulher, mas eu liguei para ela. E aí, ei, fulana, tudo bem? Porque assim, sempre muito amável, né? Sempre sou muito amável. Tudo bem? Como é que você tá? E essa bichinha, pensa numa menina que me enrolava. Aí eu liguei, olha só, tá tudo bem? A família tá bem? Não, tá tudo bem. Eu falei, olha, eu tô ligando pra você pra primeiro te agradecer por tudo que você é. Mas eu quero dizer pra você que a sua dívida foi paga. Então, assim, para você ficar tranquila, para você deixar seu coração tranquilo. Então, assim, eu só tô ligando para você para dizer isso e que, tipo, eu te libero para prosperar, que você realmente comece a prosperar na sua área financeira. Eu sei que você passou por momentos de dificuldades, mas a sua dívida foi paga. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. A mulher ficou muito brava comigo. Ela falou assim: como assim? Quem pagou a minha dívida? Aí, eu, linda, rica e fina, falei com ela: menina, isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Sérgio, que bom você tá aqui. Feliz de você estar aqui. Muito obrigada por você estar aqui. Gente, o Gabi é um cara fantástico. Sigam ele lá no Instagram, tá bom? Ele é maravilhoso. Gustavo, bom dia. Deta, bom dia. Então, vamos lá. O que aconteceu? Essa mulher, gente, ficou doida, ela ficou maluca. E eu falei assim, mas menina, pra que você quer saber quem pagou? Eu quero saber, porque é meu esposo, porque não sei o quê. Eu falei assim, olha só, quem pagou a sua dívida foi Jesus. Na realidade, lá na cruz, quando o sangue dele foi derramado, ele pagou a sua dívida e ele pagou a minha dívida também. Então, você tá livre para prosperar. Obrigada, gratidão. Fica com Deus. E desliguei. Então, o que eu tenho para dizer para a internet? Deu uma caidinha aqui. Então, eu vou finalizar, eu vou voltar lá no pedacinho que eu estava falando. Então, o que acontece? Eu falei com ela que a dívida dela tinha sido paga e ela ficou toda nervosa, querendo saber quem tinha pagado a dívida. E eu fui e falei com ela, falei, olha, Jesus pagou a sua dívida. Quando ele derramou o sangue dele lá na cruz, ele pagou a sua dívida e ele pagou a minha dívida também. Então, fique em paz, que você consiga prosperar na sua vida. E, gente, escuta uma coisa, como eu já tinha liberado o perdão quando eu queimei aqueles papéis, eu falei aquilo dali para ela com amor. E eu falei aquilo dali para ela de verdade, então não tinha mentira na minha fala. Não tinha mágoa dentro do meu coração, porque quando eu queimei aqueles papéis, eu liberei o perdão e eu fiz uma quebra da aliança que existia entre eu e os meus devedores. Então eu quebrei a aliança que eu tinha feito com o inimigo, com o diabo. Olha que louco, gente. E aí eu falei com ela, você está livre para prosperar. E eu também estou. Fica com Deus. E eu desliguei. Gente, foi libertador. É a palavra que eu consigo dizer para vocês e é a palavra que expressa tudo o que eu senti. Eu fiquei livre, me senti assim, plena. Plena para quê? Para fazer novas vendas, para encontrar novos clientes e também para realmente escolher diferente, porque qual é o entendimento que eu havia conseguido? O que eu havia entendido com aquilo dali? Que eu escolhi vender para uma pessoa que eu não conhecia,
que eu tinha escolhido fazer uma venda, confiar numa pessoa que não tinha os mesmos princípios e valores que eu tenho. Então você que está agarrado a alguém aí que está te devendo, você que está preso, cobrando algumas pessoas, o que eu falo para você? Pega esse papel que está escrito, rasga, queima, perdoa, entrega para Deus. Porque no Provérbios de hoje, gente, tá falando isso, tá falando sobre essa questão de você se vir de fiador, sobre essa questão de você emprestar. Eu falei ontem na live, a minha avó tinha um ditado que ela dizia que era o seguinte: quem empresta, não presta. Então, se você emprestou alguma coisa para alguém, então vamos lá, o vizinho te pediu o liquidificador, você emprestou. Se a pessoa te devolver o liquidificador quebrado, você vai ficar sem liquidificador, porque a pessoa, ela não tinha um liquidificador para ela, agora ela quebrou o seu. Você acha que ela vai comprar um liquidificador para te pagar? Fala sério, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Adriana, né? Bem-vinda. Então, o que acontece? Hoje, a leitura o estudo meu bíblico, eu tô lendo lá em Lucas 17. E lá em Lucas 17, olha o que fala em Lucas 17. Se uma pessoa, ela pecar 7 vezes contra ti num dia, mas durante essas 7 vezes ela voltar e falar com você que ela está arrependida, você deve perdoar. Flávia, mas fulano vai pecar contra mim 7 vezes. Bruno, seja bem-vindo, meu querido. Gente, é o que está escrito na palavra de Deus. E eu falo com você, o que tá certo? O que você acha ou o que tá na palavra? Então, perdoe a dívida dessas pessoas. Se é 20 mil, se é 50 mil, não importa. Perdoe. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Abba Pai, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele pode multiplicar isso daí por 1000. E aí você fica agarrado numa dívidazinha aí de 20 mil reais. Flávia, mas 20 mil reais é muito dinheiro. Gente, eu também concordo com você que 20 mil reais é muito dinheiro. Só que essa pessoa não vai te pagar. Cai na real. Faz igual eu. Eu caí na real. Eu ficava, sabe, fazendo o quê? Olhando aquelas fichas. Eu tinha o meu momento de depressão. Eu tinha o meu momento de tristeza. Então eu pegava aquele caderno e eu folheava. Andréia Cristina, 5 mil reais. Joaquim, 247 reais. Vitória, 2.325 reais. Então, eu tinha o meu minuto, a minha hora da tristeza diária, aonde eu pegava as fichas e eu olhava e eu chorava e eu me culpava. Por que eu fui tão idiota? Por que eu emprestei? Por que eu vendi? Agora eu tô aqui lascada, devendo todo mundo. E aí, o que acontece? Quando eu tomei a decisão de quebrar essa aliança, de deixar essas pessoas irem, eu comecei a prosperar financeiramente. Gente, isso é algo muito sério, é muito sério. Eu estou ensinando para vocês o que eu fiz e que deu certo. Isso chama quebra da aliança. Se vocês, se tem alguém aqui que é evangélico, né, que já frequentou alguma igreja, isso é a quebra da aliança, é você deixar ir. Então deixa ir, para de ficar segurando essas coisas que só prendem você no passado. Olhe para o alto, que é onde nosso Senhor está. Olhe para Ele, porque Ele tem bênçãos sem medidas para derramar sobre a sua vida. E eu quero orar, gente, eu quero orar agora, porque eu quero acessar esse mundo espiritual. Eu quero que você agora feche os seus olhos e vocês tomem posse dessa oração que eu vou fazer. Fala, Senhor,
Eu os